que é a mente? A mente, ela é o estado da consciência que possibilita a expressão da natureza humana. Ou seja, a nossa natureza, a natureza humana, a natureza do ser humano, ela é expressada através da nossa mente. O que acontece? Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, a psicanálise, para quem não sabe, é o ramo da ciência que estuda a psique humana, que estuda a nossa mente. Então, Freud, que foi quem criou essa psicanálise aí, ele criou um modelo para explicar a organização e o funcionamento da nossa mente. Ou seja, ele criou um modelo que é chamado de modelo do aparelho psíquico, que serve para explicar como a nossa mente ela se organiza e como a nossa mente ela funciona. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que Freud, ele dividiu esse modelo do aparelho psíquico em duas tópicas, basicamente. A primeira tópica, ela vai falar sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, três processos que existem na nossa mente. E a segunda tópica, ela vai falar sobre o id, o ego e o superego, três instâncias que tem na nossa mente. Na segunda tópica, ele já vai falar sobre a estrutura da nossa mente. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a primeira tópica e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda tópica. Então, nesse vídeo, gente, a gente vai falar sobre a primeira tópica de Freud, que fala sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que acontece, gente? Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma ilustração, uma imagem de um iceberg. Por que eu coloquei essa imagem aí na tela de vocês para vocês verem? Para a gente entender o seguinte, Freud, quando ele estudou a mente humana, ele fez uma analogia da mente humana com um iceberg. Ele comparou a mente humana como se ela fosse um iceberg. O que acontece? Vocês estão vendo aí na fotografia de vocês que esse iceberg aí, ele está aí dividido em três partes. Nós temos o consciente, aí na imagem de vocês está escrito assim no meio, subconsciente ou pré-consciente. Só que o que acontece? Essa palavra subconsciente, ela não foi usada por Freud. O que Freud usou foi pré-consciente. E nós temos aí na última parte o inconsciente. Acontece o seguinte, percebam por essa fotografia aí que a parte do consciente desse iceberg aí é a parte que está ali em cima da água e é uma pequena parte desse iceberg. O que Freud estava querendo passar para a gente? Freud estava querendo dizer através disso que aquilo que a gente tem consciência da nossa mente é um espaço muito pequeno da nossa mente. Aquilo que a gente tem consciência do que a gente está fazendo é um espaço muito pequeno ali da nossa mente. Ou seja, a nossa consciência abrange um espaço muito pequeno da nossa mente. O que acontece? Vocês estão vendo aí nessa parte do consciente que nós temos alguns elementos aí descritos aí do lado aí na parte do consciente, que são pensamento, organização, planejamento, contagem, razão, esses elementos que nós temos no nosso consciente. O que ocorre aí? Acontece o seguinte, o consciente, ele é a parte da nossa mente, ele é a nossa consciência, basicamente. Ele é aquilo que nós estamos conscientes nesse exato momento. Por exemplo, você nesse exato momento está assistindo esse vídeo. Então você está consciente de que você está assistindo esse vídeo. Esse processo ele vai partir do teu consciente, ele vai partir da tua consciência. E como vocês estão vendo aí, é uma pequena parte da nossa mente que corresponde ao nosso consciente. Logo ali embaixo, nós temos o nosso pré-consciente. O pré-consciente, vocês estão vendo aí do lado aí, que nós temos um elemento muito importante aí, que são as lembranças. O que acontece no pré-consciente? O pré-consciente ele é a parte da nossa mente onde ficam registradas as nossas lembranças. Tudo aquilo que a gente lembra vai ficar concentrado ali, no nosso pré-consciente. Então, por exemplo, você lembra a festa que você foi semana passada. Essa lembrança vai ficar registrada ali, no teu pré-consciente. Logo ali embaixo, no nosso inconsciente, interessante a gente notar o seguinte aqui. Percebam que a parte do inconsciente é a maior parte desse iceberg e é a parte que está mais profunda para dentro da água. Ou seja, o que Freud está querendo dizer com isso? Freud estava querendo dizer que a maior parte
dos nossos conteúdos mentais, ou seja, a maior parte da nossa mente é inconsciente. Ou seja, o que Freud está querendo dizer? Que a maior parte daquilo que a gente faz, a maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente conduz a nossa vida, na verdade, esses processos vão todos eles partir do nosso inconsciente. Vai vir do nosso inconsciente para o nosso consciente. É de cima para baixo, de acordo com essa ilustração aí que eu tô dando para vocês. O que acontece? Vocês estão vendo aí na parte do inconsciente, aí do lado esquerdo, que nós temos alguns elementos aí interessantíssimos, né? Como dor, tristeza, angústia, surpresa, todos esses elementos que vocês estão vendo aí na parte do nosso inconsciente. O que acontece? Esses elementos que estão descritos aí na parte do inconsciente são os conteúdos que na verdade estão ali no nosso inconsciente. Muito importante a gente dizer também que de uma maneira consciente não tem como a gente ter acesso a esses conteúdos que a gente tem no nosso inconsciente. Não tem como. Existem algumas formas de você acessar o teu inconsciente. Por exemplo, através dos atos falhos. O que é um ato falho? É você querer dizer o nome de uma pessoa, mas você acaba dizendo o nome de outra. Isso é um exemplo de ato falho, né? A forma mais comum da gente acessar esse nosso inconsciente é através dos sonhos. Porque o que é o sonho? O sonho, ele nada mais é do que a imaginação desse nosso inconsciente. Ou seja, no momento que a gente está dormindo, esse nosso inconsciente, ele imagina, e a imaginação do nosso inconsciente é o nosso sonho. Muito importante a gente dizer isso. Então, o que acontece? O sonho é a forma mais comum de você ter acesso a uma parte desse seu inconsciente. Também não é a todo o inconsciente, é só uma parte desse nosso inconsciente. Então a gente tira daí que a gente tem acesso a muito pouco conteúdo da nossa mente. É importante a gente dizer também uma coisa interessantíssima aqui nesse inconsciente, que é o seguinte: todas as nossas lembranças, preste atenção, todas as nossas lembranças, experiências de vida estão registradas no nosso inconsciente. Mas aí você pode me dizer assim: ué, mas você me falou que as lembranças estão no pré-consciente? Correto, as lembranças que você lembra estão no teu pré-consciente. As lembranças que você não lembra ficam registradas no teu inconsciente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você não lembra o dia que você nasceu. Mas o dia que você nasceu, a memória daquele dia que você nasceu está guardada dentro do teu inconsciente, independente de você não lembrar. O inconsciente é a parte mais profunda da nossa mente. Então, independente da gente não lembrar a nossa vida inteira, tudo aquilo que a gente vive, desde o momento do nosso nascimento até esse exato momento, tudo aquilo que a gente vive, todas as experiências que a gente adquire, independente da gente lembrar ou não, ficam todas registradas ali no nosso inconsciente. Então, o que acontece, gente? Essa é a primeira tópica de Freud, é um resumo aqui. Basicamente, é isso que Freud diz nessa sua primeira tópica.